Boa noite a todos, boa noite a todas. Nós vamos apresentar aqui o Bem Te Vejo, que é um assistente conversacional para apoio ao autocuidado frente à depressão. Trata-se de um projeto dentro do contexto da saúde mental, e a gente sabe que hoje ela é de fato um desafio mundial, né? Então a gente tem muitas ocorrências aí de questões associadas à saúde mental, especialmente depois da pandemia. Em algumas regiões, esse diagnóstico é subnotificado e, em muitas situações, pessoas com maior vulnerabilidade social tendem a não ter um apoio, seja de um psicólogo, seja de um profissional da saúde, seja de um médico. Às vezes recorre, muitas vezes, à atenção primária de saúde e é a partir dali que esse contato pode ser uma ponte de conexão para ter um apoio. Bom, dentro desse contexto, a gente sabe que é muito importante a identificação precoce e o acompanhamento de todas essas pessoas que são diagnosticadas ou que possam vir a ser diagnosticadas. A depressão, ela é uma condição crônica que afeta as atividades das pessoas, né, em maior grau ou menor grau. E existem referências médicas, a exemplo do manual DSM e do inventário de Beck, que classificam a depressão em 4 níveis: o nível ausente, o nível leve, moderado ou severo. Nesse contexto, e corroborando com toda a evolução que a computação vem vivenciando, a gente tem tido cada vez mais plataformas digitais que acabam sendo meios para que as pessoas se sintam mais à vontade para expressar relatos, expressar sentimentos, desabafar, né? Isso tem acontecido muito em redes sociais, a exemplo do Reddit. Isso tem acontecido também em plataformas como aplicativos, a exemplo do Ubot, que é uma plataforma de monitoramento do humor. E a partir desses relatos, em algumas situações, conversando com médicos e com pessoas da área de saúde, esses relatos trazem informações e sinais e sintomas que às vezes demora bastante tempo para que o profissional de saúde consiga capturar essas informações em um consultório ou em uma clínica ou no contato presencial. Bom, isso levou a gente a pensar que, diante de toda essa transformação digital, esse novo modelo de telesaúde, onde a gente está incluindo aí a computação como meio, a inteligência artificial como uma das áreas da computação mais propícias a ajudar nessa transformação digital, surge a ideia então da gente criar uma tecnologia que possa promover a conexão entre usuários que gostariam de relatar os seus sentimentos e profissionais de saúde que precisam desses relatos para justamente poder intervir, analisar o cuidado que pode ser feito com aquele paciente e monitorar, né? Ou seja, sair de uma triagem, fazer todo um suporte àquela pessoa, poder providenciar o monitoramento da evolução daquele paciente, daquela pessoa e promover ações de autocuidado. Bom, nesse contexto existem alguns desafios, especialmente na área da computação, né? Que estão, hoje a gente trabalha com textos no português brasileiro, a nossa abordagem, o nosso projeto tem priorizado trabalhar com textos, mas a ideia é futuramente trabalhar também com áudios, trabalhar com imagens, ou seja, ter uma abordagem multimodal. Mas mesmo considerando apenas textos, a gente já tem grandes desafios, porque a maioria dos modelos treinados são treinados para o idioma inglês. Então, tem muito pouco modelo treinado para o idioma português. E mais precisamente para o domínio da depressão. Existe também uma ausência de dados anotados, considerando as 4 classes de depressão, o que dificulta o treinamento desses modelos. Além disso, a gente tem um contexto aí totalmente interdisciplinar, onde não somente a computação está habilitada a resolver, né, mas a computação é meio e a gente precisa de especialistas do domínio, ou seja, a gente precisa de profissionais de saúde mental que possam nos apoiar nessa empreitada, nesse projeto, nessa abordagem, até para poder a gente de fato poder entregar algo que gere um impacto positivo na vida dessas pessoas. Bom, nesse contexto, então, surge o assistente conversacional Bem Te Vejo,
que tem como propósito prover a conexão entre indivíduos e pacientes, ou seja, indivíduos, pacientes e profissionais de saúde, através de uma tecnologia que seja simples, amigável, né, que esteja ali na palma da mão, como a gente costuma dizer, e que possa ser também uma porta de entrada em algumas situações onde aquela pessoa possa vir a ser atendida na saúde primária e, eventualmente, depois possa vir a ser atendida por um profissional de saúde mental. E a ideia é justamente prover esse mecanismo de uma maneira que todos esses relatos possam também servir de subsídios para os profissionais de saúde. Bom, nesse contexto aí, em termos de tecnologia e de evolução da computação, a gente tem investido no uso de modelos de linguagem, que são esses modelos de IA generativa. Então, a gente pode trabalhar com modelos maiores, a gente pode trabalhar com modelos menores. No nosso caso, a ideia é que a gente possa trabalhar com um modelo de propósito geral, a gente vem investindo aí na análise de alguns desses modelos, e a ideia é que esse modelo de propósito geral possa suprir a construção de diálogos mais empáticos com os usuários, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem investido num treinamento de um modelo mais específico de domínio associado à depressão, que intitulamos eles de DePrebert-BR. Bom, para o modelo de propósito geral, foi especificado um prompt, que é um conjunto de instruções a ser passada para o modelo, para que ele possa suprir o diálogo e a resposta à medida que o usuário vai digitando, que vai informando lá os seus sentimentos e as suas expressões. Bom, esse prompt ele é muito importante, por quê? Porque ele define aqui o papel, né, do Bem Te Vejo como um assistente virtual de apoio emocional e autocuidado. Ele define regras que não podem ser violadas, como, por exemplo, nunca fornecer diagnósticos clínicos nem prescrever tratamentos. Né? A ideia não é substituir o médico, mas sim apoiar o profissional de saúde, o médico, o psicólogo. Ele define também uma identidade e postura, então a ideia de não julgar e ser empático passa por essa identidade e postura. Também configura como a resposta deve ser gerada, em até 3 parágrafos, para que o indivíduo não se canse, né, e ele possa realmente interagir um pouco mais. Define também limites éticos com relação ao que pode ser dito, o que não pode ser dito, né, como é que isso vai ser administrado pela geração do resultado. E, em algumas situações, ele pode responder também a um protocolo de crise, caso algum sinal que seja apontado no diálogo remeta a um sofrimento muito forte ou a um pensamento de autolesão, suicídio ou risco imediato. Bom, essa é a ideia geral, né, do modelo de propósito geral. Já o modelo DePrebert-BR, ele foi um modelo treinado por nosso grupo de pesquisa a partir de conteúdos específicos de relatos de depressão. Esses relatos foram capturados na rede social Reddit, assim como em outras fontes de redes sociais, em português brasileiro, e depois de ser pré-treinado, ele foi ajustado para conseguir classificar um texto em 3 classes. Aquele texto ele pode ter ausência de sinal de depressão, pode ter um sinal de moderada, uma depressão moderada ou severa. A partir de alguns experimentos e avaliações que foram conduzidas pelo grupo de pesquisa, a gente conseguiu constatar que o modelo é competitivo frente a outros que estejam treinados usando o idioma português, de forma geral, outros que estejam treinados de forma multilingüe, ou seja, que contempla aí mais, além do português, outros idiomas, e aqueles também mais voltados para o domínio da depressão. Bom, a gente vai passar para todas as pessoas envolvidas nessa chamada que a gente está fazendo aqui, um vídeo demonstrativo junto com esse vídeo que a gente está apontando a noção, a ideia geral do projeto. Então, dentro desse vídeo, a gente vai ter um passo a passo de como é que um usuário loga no Bem Te Vejo, como é que ele interage, como é que ele salva uma conversa. E vai se perceber também que o tom das respostas segue aquele prompt que a gente viu, ou seja, um tom mais empático, um tom mais aberto
ao diálogo, um tom mais propício para que a pessoa possa ir colocando lá o seu relato. Nessa versão, a gente ainda não tem a versão do profissional de saúde, é uma versão inicial, um protótipo, mas a ideia é que todos esses dados aqui que vão ser coletados e que estão sendo salvos a partir dessas conversas, possam ser visualizados pelo profissional de saúde através de um dashboard, onde a gente vai ter indicadores, onde a gente vai ter a tendência por um determinado período de tempo de como aquele paciente evoluiu, dentre outros insights que vão ser possíveis. Bom, então aqui a gente tem alguns exemplos, né, de diálogos, de interações, e a partir do momento que a gente tem esse protótipo e tendo ciência de que a gente precisa muito da colaboração dos profissionais de saúde mental, porque a computação, como a gente já comentou, é apenas meio, né? A ideia é que a gente possa ter um feedback desses profissionais, assim como de outros usuários que vão avaliar mais a tecnologia em si, para que a gente possa dar andamento ao projeto. Então, a gente montou um questionário. Esse questionário vai ser passado também juntamente com o vídeo e ele busca avaliar o potencial de utilidade da Bem Te Vejo, assim como a fluidez das interações que estão acontecendo nesse momento. Ele não tem como objetivo mensurar se o classificador está acertando ou se ele está errando, não é esse o objetivo. Futuramente a gente até vai fazer uma avaliação nesse sentido, mas por enquanto é mais a fluidez das interações. Bom, com base em tudo isso, onde é que a gente quer chegar, né? A gente quer fechar a implementação do Bem Te Vejo para que ela possa ser um meio digital para facilitar o autocuidado de pessoas, promover a conexão com profissionais de saúde, em especial médicos, psicólogos, enfermeiros, ser um mecanismo de apoio a uma política institucional, possivelmente dentro do SUS, promover também formas de identificar níveis de cuidado, né, desde realmente a ausência de algum possível sinal de depressão até a um sinal mais grave, mais severo que precise de uma intervenção imediata. Promover também uma autorreflexão para aqueles indivíduos que possam vir a ser diagnosticados, para que eles possam ir evoluindo de uma forma monitorada, acompanhada e acessível, e também disponibilizar esses recursos para os profissionais de saúde, utilizando um dashboard e utilizando indicadores para que eles possam acompanhar toda a evolução dessas pessoas. Bom, aqui a gente tem algumas referências e é isso. A gente agradece a participação de todos e nos vemos em breve.